Vou colocar no silencioso aqui. Muito bem. Vou deixar os cartões com vocês. Obrigado. Obrigado. O vereador, Pois não. antes da gente iniciar, eu gostaria de dar uma palavrinha inicial aqui em meu nome como cidadão. Pois não, por favor. Estou de Passa por gentileza, corpo, senhora Adriana. mente e alma Obrigada. empenhado na candidatura de todos do Novo, viu? Eu também. Se Deus quiser, Eu também. se Deus quiser e Ele quer, porque nós, literalmente, nós precisamos de dar A política tá precisando, toque. ela precisa de uma chacoalhada. Não. E uma chacoalhada radical. Quer dizer, embora a gente não gosta muito de falar a palavra radical, mas o país radicalizou tanto para um lado que nós temos que dar um tranco para o lado de cá. Voltar. Temos que voltar. Temos Não, que voltar. mas eu estou muito animado, viu, Reinaldo? Eu acho que nós vamos surpreender muita gente. Eu não falo só o partido, não. O Brasil vai surpreender muita gente. Eu também A acho. gente precisa. Eu tenho essa, essa fé, essa esperança. A gente tem que. Eu sou otimista por natureza. Então eu acho. Também. que- Meu copo está sempre, o povo Obrigada. fala meio cheio, não, o meu está sempre cheio, até a boca. Eu não É enxergo ele verdade, vazio de jeito nenhum. não, eu também não. Então, assim, se Deus quiser, Deus há de querer que nós vamos dar uma boa guinada nesse nosso país daqui para frente. Se Deus quiser. Muito bem, mas é um prazer recebê-los aqui. Já tive com a Cássia várias vezes, institucionalmente nós tivemos uma reunião ano passado. Sim. E para mim, como eu estou sempre preocupado com o setor produtivo e em Belo Horizonte, das áreas que mais tem sofrido, é exatamente a ligada à comercialização dos imóveis na cidade, então deveria estar sempre portas abertas, para que a gente pudesse ser útil. Deixa eu só me localizar. Lô é do jurídico? Não, do gerente eu sou executivo. Isso. Marketing, loteadoras e administração de imóveis. Então pronto, já me localizei. Eu tinha um cliente que ele sempre punha os cartões na ordem que as pessoas estavam sentadas. Eu tomei o hábito, então vira e mexe, na hora que eu sento na mesa, os caras Você já se estão- organiza. porque assim, eu falo, na hora que você olha, você Não esquece, dá errado não de esquece o nome, nome, né? entendeu? Mas Na próxima reunião eu vou esquecer o cartão. aí eu tenho um outro desenho, eu faço aqui, escrevo aqui. Pronto, não tem escapatória. Ele vai falar seu nome. A minha memória é terrível para essas coisas, gente. Ainda mais eu que tenho uma frequência de reunião muito grande. Não, pois é. E ainda que essa memória fosse boa para isso também, é um volume. Você sabe, isso nem é só da vereança. A minha atuação como advogado, eu trabalho com acordos societários e planejamento patrimonial, né? Então, nós sempre estamos sentados em mesas com 10, 11, 12 pessoas. Tem Vai jeito, decorar, não tem cristão que você lembra. vai Então, você assistir. bate e fala, ai meu Deus, lembrei. É fulano de tal. Mas vamos lá. Aqui eu devo a honra da visita. Quem quer Posso, falar à vontade, primeiro? claro. O vereador, na realidade, quem levantou essa coisa lá foi até eu. O que acontece é o seguinte, eu acho assim que no primeiro momento eu vou talvez me preservar em falar o nome da pessoa, Não, a melhor localização não. exata, é melhor não. Exato. Uhum. Mas exato. A preocupação nossa tem sido com as invasões dos MTSTs e especificamente, por exemplo, até lá próximo em frente, lá tem um caso desse, especificamente existe um imóvel, um prédio no mínimo de médio porte para cima da iniciativa privada, todo ele construído pela iniciativa privada, estava todo ele colocado para locação, ele foi invadido, os herdeiros entraram em juízo normalmente, né, tomaram todas as providências legais, conseguiram a sentença para desocupar
e não conseguem desocupar. Ouvi dizer que tem 2 colegas que estão Travando. eu até nem pedi o nome, mas isso é uma coisa... Você sabe exatamente quem são. E, o vereador, não se consegue. Agora, trata, por exemplo, e outro detalhe que eu quero deixar bem, isso para mim é fundamental, importantíssimo. Nunca administrei esse imóvel, nunca vou administrar, porque sempre é a família diretamente que administra, mas fica muito próximo, onde todos nós que mexemos, com exceção do Adriano, que não mexe com locação, mas de vários colegas nossos lá do Secov que mexem com locação, temos vários no entorno, vários. E ninguém aqui está imune. Aquele medo de quem é o próximo, então, né? Quem é o próximo e que também não vai conseguir. Ou então, quem vai conseguir tirar é o amigo do rei? Quer dizer, fica uma coisa... Quer dizer, pelo menos teoricamente falando, numa democracia em que a gente vive, é literalmente... E eu sei que o senhor não tem... Eu tenho aversão absoluta à invasão. Eu não consigo entender qual é a justificativa de permitir que uma pessoa invada o que é dos outros. Não, e além de você conseguir uma sentença... Aí consegue a ordem judicial... E não consegue. Quer dizer, tem, mas não tem. Consegue, mas não consegue. Então, quer dizer, na realidade, eu acabei na última reunião levantando, né, esse assunto. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, pelo menos mapeados por mim, 12 edifícios invadidos na cidade. Entre edifícios públicos e privados. Tá. Alguns com invasões mais permanentes, outras com invasões mais precárias, coisas que a gente fala isso aqui as pessoas não estão usando, elas estão só passam por aqui para dar aquela impressão de que existe uma... exatamente, fazer movimento político. E eu tenho uma preocupação muito grande, não sei se é o caso deste imóvel que nós estamos falando, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a situação dos imóveis comerciais invadidos para uso residencial. Porque esses imóveis comerciais, eles não têm infraestrutura suficiente para suportar a presença das famílias. E aí a gente passa por uma situação de risco ainda maior. Quando nós tivemos recentemente aquela situação do prédio em São Paulo, que desabou, eu fiquei super preocupado com aquilo, porque, afinal de contas, qual que é o limite da responsabilidade do poder público a partir do momento que ele não toma providência para impedir? Vamos nós pegar um prédio comercial nosso e ocupar esse prédio comercial, locando esse prédio para famílias morarem, e vamos ver quanto tempo vai demorar para baixar a fiscalização, interditar o prédio, colocar todo mundo para fora. Agora, de repente, sendo invasão não tem problema. Não tem problema. Quando você faz regularmente, aí não pode não. Mas se você fizer irregularmente, aí pode. Não tem problema. Pode, exatamente. Mundo de ninguém. Então, assim, eu fico muito preocupado com essa situação. Nós tivemos um caso aqui em Belo Horizonte que me chamou muita atenção, vocês todos conhecem, que é do ano passado, aquele caso do prédio da Rio Grande do Norte. Exatamente. Que não é um prédio público, ele foi ocupado pelo poder público há muito tempo. É um prédio de uma fundação, né? Aposentados de alguma... Das telefonias. E é um absurdo você permitir uma situação daquela ali. Nós temos uma outra situação grave, aí já num prédio público, na Prudente de Moraes, no prédio onde ia funcionar o Tribunal de Justiça Militar, depois aquele prédio do lado do Benite. Exatamente. Que também está absolutamente abandonado, invadido, e como esses nós vamos multiplicando as situações na cidade. Quando o prédio é público, nós temos um problema político mais sério, porque há uma decisão do poder público de não tomar providências. Eu não sei... Vai assumir os riscos? Pois é, olha que coisa grave. Eles fingem que os riscos não existem, na verdade, né? Se você parar para pensar um pouquinho no que aconteceu, mesmo nas invasões ali no Grande Werneck, a maior parte da área invadida é privada.
mas há pequenas áreas públicas que também foram objeto da invasão. E aí nós não estamos falando mais de invasão de prédio, né? Eu estou falando 12 prédios, ali é invasão de terreno não edificado. Mas aí a prefeitura resolveu que não vai tomar providência a respeito da invasão da área pública. O que para mim é crime de prevaricação, porque você pega o que é de todo mundo e decide, eu vou deixar essas pessoas aqui especificamente, não sei usando que critério, daí quando você fala só os amigos do rei, porque pior é que os amigos de qual rei, né? Porque você ainda falasse assim, não, o Calil escolheu umas pessoas, nem é isso, assim, eu por movimento político acabo concedendo para algumas pessoas que quem está lá em cima nem sabe quem exatamente quem são. Mas é sempre para reforçar a agenda, né? Mas é porque o movimento é importante, a democratização da moradia. É engraçado assim, eu fico pelejando, para a gente flexibilizar o uso de edifício no centro. Que acho que no centro da cidade tem um monte de edifício velho que está precisando sofrer retrofit, ter mudança de destinação, admitir uso misto, ainda que você fala, mas o uso misto é um negócio complexo, com a circulação, é melhor do que prédio abandonado. Então, por cento de coisas que estavam acontecendo no centro, isso a prefeitura não se mexe, mas deixar invadir um prédio inteirinho, pelo visto, virou coisa normal em Belo Horizonte. Eu acho que nós podemos fazer basicamente duas coisas com relação a isso. Uma é o que eu brinco, é levantar poeira, né? Eu não gosto muito de ficar levantando poeira não, porque isso é especialidade de outras pessoas aqui dentro da Câmara. Concreto, levantar poeira, eu digo, trazer o tema, manifestar e tal. Eu acho que tem uma coisa mais concreta que a gente pode fazer, e aí eu acho que isso talvez demandasse uma conversa dentro da diretoria, para ver se a diretoria consegue levantar quais imóveis estão numa situação semelhante a essa, que você acabou de narrar. Falou, olha, imóvel que tem ordem de desocupação e a desocupação não foi feita. E aí a gente começar a oficiar os responsáveis pelo cumprimento da ordem, porque aí você consegue gerar uma pressão institucional para que a prefeitura e a polícia militar expliquem por que é que elas não deram ainda cumprimento às ordens que foram emitidas. Eu acho que talvez a condição da gente ter um retorno útil é maior, ainda que do ponto de vista estético isso não faça tanto movimento, porque é muito mais festivo eu pegar o microfone, usar o tempo de orador, falar, absurdo, é fantástico, gritei, não saímos do lugar. Então eu acho que talvez valha a pena a gente tentar, eu falei numa conversa da diretoria, para ver se tem mais algum imóvel. Se for só um, ótimo, acho que não é só um não. Mas se a gente conseguir localizar que tem mais de um, a gente já faz um dossiezinho, vocês encaminhando para a gente esses dados, porque o que eu preciso é endereço do imóvel, dados do processo, nós vamos levantar a situação e aí eu oficio as autoridades. Falei aqui, vai explicar e vai comparecer aqui pessoalmente para dizer o que está acontecendo. Então eu acho que com isso a gente consegue fazer, pelo menos para mostrar para quem cuida disso, de que nós estamos olhando. As pessoas às vezes não dão valor para o efeito que ter gente vigiando exerce sobre o comportamento do político, do homem público. Faz uma diferença, fala assim, estão olhando, tem gente olhando, perguntando por quê, perguntando o que está acontecendo. Então eu acho que era um primeiro caminho para a gente tentar seguir. É claro que eu posso, se a gente achar de alguma forma, em algum momento que vale a pena, fazer o que eles chamam de movimento político, né, sobre a questão. Eu só acho que a gente não vai chegar no resultado final. No objetivo. Porque eu vou falar isso e a esquerda vai se levantar do outro lado dizendo, são os capitalistas, defensores do interesse dos empresários, que querem retirar a moradia de quem já não tem nada. Aí nós vamos ficar naquela discussão da esquerda com o empresariado. Não vai sair. Nem mais não sai, mais do que não sai.